Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Melhores CHROs do Brasil. Eu sou a Mariana e hoje converso com a Flávia Ponte, CHRO da Pets e um dos destaques da nossa lista. Flávia, me conta um pouquinho da sua história, como que você foi parar na RH? Sempre me perguntam isso, Mariana, e é sempre curioso dizer que eu não escolhi o RH me escolheu. E eu acho que fui escolhida pela uma das áreas mais importantes e interessantes das companhias, porque tudo são sobre pessoas, né? Uhum, Mas eu comecei a trabalhar com 14 anos, isso faz algum tempo, na época que a gente podia e queria trabalhar cedo, né? sim. Porque hoje em dia as pessoas começam a trabalhar muito mais tarde, mas eu comecei a trabalhar como agente de aeroporto e logo depois, eu sempre conto essa história, porque eu acho que é uma boa história. Uhum. Eu passava muito tempo no intervalo dos voos sem fazer nada. E aí eu ficava assim: "Tem alguma coisa pra eu fazer? Eu posso ajudar com alguma coisa?". E aí eu brinco que alguém viu que esse comportamento era bom para a área de RH, que é uma área que sempre tem muita coisa para fazer. E Uhum. aí eu fui transferida para a área de RH e foi a minha primeira experiência de muitas nessa jornada de ajudar as companhias a extraírem o melhor das pessoas através da área de RH. Então você começou com essa veia de liderança em aeroportos. Comecei em aeroportos, eu trabalhava na Transbrasil, então eu Uhum. trabalhava ali no check-in, atendimento, e aí me fizeram esse convite, pra ir para o RH e eu gostei da ideia, né, comecei numa área muito mais operacional, obviamente, depois eu fui indo para outras áreas, me apaixonei pela área de desenvolvimento e cultura, que eu acho que é uma área que traz bastante significado para a área de RH, porque a gente sempre fala, né, que se a gente tiver o melhor planejamento estratégico, se a gente tiver a melhor estratégia para a companhia, mas se as pessoas não estiverem coesas, se as pessoas não estiverem juntas com a estratégia, a gente não vai para lugar nenhum. Uhum. Então eu comecei realmente numa área, que é uma área de departamento pessoal e depois eu fui agregando outras competências na minha jornada, né. Eu trabalhei em várias empresas multinacionais e não, mas assim, um foco grande em empresas familiares e brasileiras, que eu Sim. acho que também é muito bacana quando a gente olha o Brasil do tamanho que a gente é, Uhum. estar em empresas nacionais, empresas de fundadores, eu acho que isso tem uma contribuição para a nação enorme, né, o quanto que essas empresas têm contribuído realmente para o desenvolvimento do país. Então tem sido para mim um grande orgulho estar nessa área e contribuir com essas empresas também. Sim. E para você, quando que foi a virada de chave de não só estar na RH, mas de querer ser líder, de estar nessa posição de liderança? Eu sempre quis ser líder, eu acho que isso é um desejo da maioria, né, das Uhum. pessoas. Às vezes a pessoa não tem tanto perfil, outras não, mas eu sempre quis ser líder. E eu acho que eu virei muito a chave quando eu estava numa atuação de consultoria. E aí, em consultoria, eu trabalhei na Ernst Young há alguns anos atrás. Em consultoria, você já é um líder de projetos, né? Então, Uhum. eu já entrei como consultora. Então, eu era uma líder não de pessoas, que eu acho que é um caminho muito bacana também, Sim. né? Você começa a liderar projetos e aí depois você vai para liderar pessoas. E aí, eu já tinha esse intuito, comecei a formar concurso, fazer capacitações, e aí surgiu a oportunidade de ser gerente de projetos. E eu brinco que nada é muito fácil, né? Porque assim, quando eu era líder de projetos, eu não liderava um projeto só, eu liderava diversas equipes em projetos diferentes, então chegava a tocar 5 projetos ao mesmo tempo. Uhum. E era muito bacana, porque eram culturas totalmente diferentes, então eu saía de uma empresa que tinha uma cultura familiar e ia para uma empresa multinacional, porque enquanto consultora você tem muito esse lado, e tinha também um lado grande de formação de times, porque você recebe um time que não necessariamente conhece da prática que você está implantando naquele cliente. Então foi uma primeira experiência como liderança, isso já deve fazer uns. Ai, não vou nem falar o tanto, né, porque senão vão saber a minha idade aqui. Mas faz bastante tempo, mas eu acho que a gente tá sempre aprendendo, Mariana. Acho que, tem um ponto que eu sempre falo, que liderança é aquele bonequinho das obras, sabe. Estou em Uhum. construção, desculpe o Sim. transtorno. Então é assim que eu me enxergo como líder hoje. Eu falo: "Eu tô sempre aprendendo", porque cada contexto, cada negócio, cada momento da organização e cada time que você assume, tem um desafio Sim. diferente e um aprendizado diferente. Então se você me perguntar, eu tô sempre no primeiro dia de um processo de construção de uma liderança melhor. Sim. E nesse papel, com essa carreira até aqui, quais você diria que foram os seus maiores desafios? Eu acho que quando a gente tem um desafio de negócio, Mariana, é sempre complexo, porque eu tô há muitos anos no varejo, né? Sim. Então eu trabalho já em varejo, se eu contar as últimas 2 experiências, são mais de 8 anos atuando num segmento que é um segmento hard de Sim. trabalhar, né? Porque a margem é muito apertada, é um segmento intenso em mão de obra. Então eu acho que o grande desafio é você conseguir conectar as prioridades de pessoas e todos os recursos que você tem que investir na área de pessoas e para as pessoas com os momentos do negócio.
E nem sempre esses timings eles se casam. Uhum. Porque às vezes você está precisando investir mais em pessoas, ou investir num benefício diferenciado, ou investir numa formação, mas a companhia não está num momento saudável. E Uhum. eu acho que essa é a grande arte que a área de RH precisa fazer, né? Que é conseguir casar o momento do negócio com o momento das pessoas Sim. e do desenvolvimento daquelas pessoas. Porque também não dá para esquecer. Porque se o negócio está num momento ruim, por exemplo, você tem que investir mais porque as pessoas que vão fazer aquele negócio virar. Então, eu acho que esse é sempre o desafio da área de RH, que é conseguir, né, muitas vezes, conectar o momento Uhum. e, mais do que isso, extrair o máximo das pessoas para conseguir, às vezes, virar um negócio ou para conseguir trazer uma inovação, enfim. Então, acho que esse é sempre um desafio que a gente tem. Sim, e você acompanhou a fusão da Petz com a Cobasi. Como que foi liderar uma fusão desse tamanho? Porque é muita gente, né? A gente está exatamente nesse processo, né? Então, a gente está há 1 ano e meio que foi anunciado ao mercado a intenção de fusão Uhum. e o CAD efetivamente aprovou em dezembro do ano passado. Fresquinho. É. E eu tô sentada na cadeira desde janeiro desse ano, liderando aí a área de recursos humanos e de serviços. Eu também Uhum. lidero uma unidade de negócios dentro Sim. da companhia. E é um desafio, Mariana, porque é um desafio cultural, né? Qualquer fusão, eu acho que o principal desafio é o desafio de você conectar duas culturas que eram tão distintas, dentro de um único propósito. Uhum. E eu sempre brinco assim, quando me perguntam, né, de fusão, como foi uma fusão de iguais a nossa, é assim, você tinha um inimigo, que era o seu principal concorrente, Sim. e você deixa de ter um concorrente. Mas qual que é a beleza desse processo, e é o que a gente tem dito muito aos líderes e aos colaboradores? A gente tem uma oportunidade de fazer muito melhor. Porque as duas empresas são duas empresas vencedoras, Sim. né, que tiveram histórias lindas. Então, Cobasi com mais de 40 anos de história, Petz com mais de 20, né, ambas empresas líderes ali no mercado. Uhum. Então, a gente está tendo a oportunidade de escrever uma história incrível. E eu acho que é isso que a gente tem se colocado, né, de escrever uma fusão realmente diferenciada, olhando para as pessoas com respeito, com honestidade, com carinho, porque eu acho que é assim que a gente vai conseguir realmente fazer um case de benchmark de mercado. Sim. E envolve muita coisa, né? São demissões, são igualar salários, benefícios. Quais que são os maiores desafios que você poderia elencar, assim, de uma fusão como essas? Eu acho que o primeiro desafio é cultural. Então, assim, se você me perguntar: "Flávia, existem desafios mais transacionais?" Uhum. Existem, né, que é essa questão salarial, políticas, processos, isso sempre vai existir. Acho que o grande desafio em qualquer fusão, e essa não é a primeira fusão da minha carreira, né, porque eu Sim. eu fui grupo de Pão de Açúcar, eu estive na DASA quando a gente fazia a DASA sempre foi conhecida por M&As, então todo Uhum. mundo me pergunta: "Quantas empresas vocês compravam?" Muitas, assim, Sim. você perde a conta, né. Mas eu acho que o desafio transacional, ele não é menos desafiante do que o desafio cultural, porque você Uhum. está falando de, muitas vezes, precisar equalizar uma prática que tem a ver com o valor, Uhum. né, da Sim. companhia, e tem a ver com o valor de uma companhia que deixou de existir, né, porque quando você fala de fusão, você fala: "A com a nova companhia", esse é sempre o Uhum. mote, né, de um processo de fusão. Mas eu acho que mais do que qualquer esse desafio transacional, que seja colocar todo mundo no mesmo escritório, seja políticas de salário de benefícios, seja políticas de modelo de trabalho, o maior desafio está na cultura que a gente vai criar para essa nova companhia. Uhum. Qual é essa cultura? O que que essa companhia vai ter de aspiracional? Acho que tem coisas que são inegociáveis, Mariana. Então, assim, o atendimento ao cliente é inegociável. Então, as duas companhias têm um asset muito grande de atender bem o cliente, Aham. né. Então, se você está numa bandeira Petz ou se você está numa bandeira Cobasi, você está lá para ser bem atendido como Sim. cliente. A gente sempre fala muito do foco no e do cliente, que tem uma diferença, né, entre Uhum. ser o foco do cliente e você tá olhando o cliente por uma perspectiva. O foco do cliente é o que ele gosta, o que ele quer, é o olhar dele. Então, a gente sempre fala muito isso na companhia. Mas eu acho que de todos os desafios que a gente tem, seja de harmonização de processos, sistemas, mudança de modelo, tem uma diferença grande, porque uma das companhias tinha um ecossistema de saúde, a outra não tinha. Então, Uhum. hoje, que é inclusive a área que eu também sou responsável além da área de pessoas, tinha hospitais. Então, é lidar com um novo modelo de Sim. negócios que não existia em uma das companhias, mas eu acho que o maior desafio é realmente cultural, é a gente conseguir definir qual é essa cultura desejada e como que a gente vai fazer todo mundo remar para este caminho, né? E eu acho que é um desafio lindo. Sim. Eu vejo com muitos bons
bons olhos, assim, eu sempre falo que eu sou muito sortuda de estar nesse desafio, Uhum. porque é construir uma nova companhia com tanto sucesso por trás. Então, olhando para trás, a gente tem muito sucesso das 2 companhias, olhando para frente, a gente tem perspectivas enormes de sucesso dessa companhia combinada. Sim. E eu queria perguntar, qual que é essa cultura que a gente vai ver aí? Quais são os pilares que você quer instalar? Acho que tem esse pilar de visão de cliente, que é um Uhum. pilar muito forte, tem um pilar de respeito, de honestidade, de austeridade, porque acho que esses são temas que a gente sempre fala muito, né. E acho que mais do que isso, a gente sempre fala muito de que a jornada tem que ser divertida e tem Uhum. que ser leve, né. As 2 companhias tinham isso como um valor, que era realmente ter um bom humor, ter uma leveza, porque como eu disse, né, o segmento do varejo é um segmento É. complexo. Então, se a gente não tiver leveza, se a gente não tiver bom humor, mas também se a gente não tiver respeito às pessoas, que também é um valor das companhias, se a gente não olhar a meritocracia, que também é um valor das companhias, eu acho que a gente está num processo de construir essa nova cultura. Uhum. Mas com certeza tem alguns pilares que são importantíssimos e que a gente vai preservar, obviamente. Bom, voltando um pouquinho para sua carreira, quais você diria que foram as maiores conquistas, assim, de projetos que você já liderou específicos? Acho que um grande projeto que eu liderei e que eu me orgulho muito foi o projeto de transformação cultural da DASA. A DASA é uma empresa de saúde, uma Uhum. gigante, e estar na área da saúde já é um asset muito bacana, né. Eu sempre falo que é o propósito da área da saúde, que é você está salvando vida todo dia. Não Uhum. importa se você está fazendo um exame, se você está, contribuindo com uma recepção, se você está atendendo um cliente, o propósito em si é muito forte. E esse projeto de transformação cultural, a gente olhou a cultura da companhia, trazendo o paciente para o centro dessa cultura, né. Isso deve eu nem lembro quantos anos mais fazem, mas foi um projeto construído, obviamente, a muitas mãos, mas que eu liderei e eu me lembro até hoje, e várias pessoas que estavam comigo na época também se lembram, que no dia que a gente lançou a cultura para a companhia, a gente levou um paciente que a gente tinha salvado a vida dele Sério? num ecocardiograma. Então, assim, ele não sabia que ele tinha uma questão, ele fez um exame dentro da rede e o médico falou: "Olha, você precisa ir para o hospital agora". E eu acho que nada é mais potente do que isso para falar sobre a cultura de uma companhia, né. Uhum. Então, para que a gente está acordando todo dia? Qual que é o nosso propósito enquanto companhia? Então esse foi um projeto muito bacana, que eu gosto muito, e quando eu olho para trás eu me orgulho, mas acho que agora até trazendo um mais recente, Uhum. na Pets, como eu lido com uma área de serviços além da área de RH, a gente também lançou um plano de saúde para Sim. pets. Uhum. E eu acho que eu tô sempre colocando meu pé de novo, né, hoje eu cuido de 15 hospitais, Uhum. e eu tô sempre colocando meu pé de novo na área da saúde, porque hoje o pet, ele não é mais o pet que fica do lado de fora, né, então a gente fala que mudou, hoje o pet ele tem um espaço na família, Uhum. efetivamente, então ele saiu do quintal e ele veio para a cama das pessoas, Sim. e nada mais importante do que cuidar da nossa família com carinho e com as melhores práticas, então acho que lançar também o plano de saúde para pets e agora para o grupo Pets com Base fez muita diferença na minha carreira. É uma coisa que eu me orgulho bastante. Você tem um pet em casa? Eu tenho a Lola. Que é? A Lola é uma mini Lassie, é uma pastor de Shetland, é uma mini Lassie terrível, mas ela é linda. E obviamente, né, a Lola chegou depois que eu cheguei na Pets, Ah, então então tem foi o a história casou aí. é uma história, assim, eu não tinha pet, e eu acho que esse é um tema que as áreas de RH às vezes, falam muito, mas Uhum. eu vejo concretizado na minha vida, que é assim, o quanto que uma marca empregadora te influencia na sua vida pessoal, né. Então hoje a Pets efetivamente me influenciou muito, Uhum. e quando eu fui vendo várias, né, a gente tem um pilar social hoje na companhia que chama Adote Pets, e onde a gente ajuda várias famílias a encontrarem um amigo, a encontrarem um novo membro da família. E eu fui impactada por isso, Uhum. e a Lola chegou depois e a gente não vive mais sem ela, sem dúvida. É um exemplo dentro de casa, né. É isso, é isso. RH funcionando como marca empregadora e EVP, né. Sim. E qual que é a importância de ter esses benefícios tão específicos e atuais também? Porque são coisas que a gente vê acontecendo agora para reter colaboradores. Eu acho que a área de RH, ela tem que andar junto com as tendências, né? Então, assim, hoje eu vejo que a gente tem um benefício que todo mundo acha muito legal, Sim. que é a licença paternidade, que Uhum. é quando você adota, quando você compra
o seu melhor amigo, Uhum. que não importa, né, também acho que a forma é você consegue alguns dias de licença para fazer adaptação. E parece que não, para quem não tem pet, parece que não, mas assim, quando eles chegam em casa dá muito trabalho, né, assim, Sim. eles não se adaptam, tem toda uma questão com a família, etcétera. Então esse é um benefício que a gente viu que fez total sentido para o nosso negócio, mas Uhum. não só para o nosso negócio, acho que é um benefício que ele tem a ver com inovação. Sim. Porque se o cachorro ele ficava do lado de fora, como eu falei, agora ele é um membro da família, por que não ter algo para alguém que também é membro da Uhum. família? E eu acho que mais do que isso, as famílias estão mudando, né? Então, assim, hoje em dia, o contexto familiar, os modelos de família são muito Sim. diferentes. A gente vive num mundo muito mais diverso. Então, por que que a gente tem que ter um benefício que tenha o mesmo espelho de 10 anos atrás? Uhum. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem como área de RH, e mais do que isso, eu sempre falo muito isso para o time de RH, eu falo: "A gente tem que escutar as pessoas", Uhum. porque muitas vezes a área de RH acha que sabe o que as pessoas precisam, e às vezes a gente não sabe, né, às vezes tem algo que faz muita diferença para aquele colaborador, ou para aquele grupo de colaboradores, e que não vai fazer tanta diferença se a gente fizer um mix de benefícios. Então Sim. eu acho que esse é um dos papéis que a gente tem enquanto área de RH, mas que ainda é pouco explorado. Que é Uhum. assim, o quanto que a gente escuta as pessoas e o quanto que a gente pode ser flexível nessa condição do que a gente oferece para o colaborador. Sim. Você estava falando sobre estrutura familiar. No seu LinkedIn, a primeira coisa que aparece antes de empresa, antes de profissão, é mãe do Gabriel. Como que a maternidade influenciou na sua carreira? Como que marcou, né, e fez essa transformação para você? Ah, falar do Gabriel pra mim, meu olho já brilha, né. Deu pra Sim. ver. Eu acho que a maternidade ela me fez uma executiva melhor, Uhum. porque a gente não precisa escolher um papel. Né, e eu não estou dizendo que é fácil ser mãe e ser executiva. Eu tenho múltiplos papéis dentro da empresa, e eu imagino que muita gente também tenha, e às vezes as pessoas até me perguntam: "Mas como você fez? Quando Uhum. você teve o Gabriel?" O Gabriel já está com 8 anos hoje, né. Não foi fácil, mas eu digo que foi muito melhor. Então, quando alguém que eu estou fazendo mentoria ou me Aham. procura para alguma coisa, fala: "Ah, mas você aconselha que eu tenha um filho agora? Ou você acha que é melhor eu esperar?" Essa é sempre uma Sim, dúvida, sim. né. E eu sempre falo: "Olha, a hora tem que ser a hora do seu coração, não a hora da companhia." Porque na hora que o seu coração disser que é a hora de você ser mãe, seja da forma como for, porque as Uhum. formas hoje também são Sim. diferentes, para mim fez tanto sentido, porque eu fiquei mais produtiva, eu consegui enxergar o ser humano de forma totalmente diferente, eu fui desafiada, porque é mais fácil fazer um M&A do que criar uma criança. E isso só vai o desafio ele só vai aumentando, é igual videogame, eu tô na fase 8 assim, eu já tô pensando quando eu chegar na fase 12. Sim. Mas enquanto executiva, isso me fez uma executiva melhor. Então eu acho que o receio que muitas mulheres têm, né, porque isso é uma prerrogativa feminina, de Uhum. sair da licença maternidade, de ficar 4 meses fora, de não ter um lugar quando volta. Eu sou uma partidária, e uma pessoa que olho muito a carreira da mulher como um todo. Se você quiser ter filho, tenha. Se você Uhum. não quiser, não tenha, e tá tudo bem, né, porque eu acho que a sua carreira ela é sua, independente de você ter ou não um rótulo de ser mãe de uma criança ou não, né. E eu acho que é essa questão por isso que eu coloco no meu LinkedIn, a Uhum. primeira coisa é ser mãe do Gabriel, porque ser mãe do Gabriel me fez ser uma executiva muito melhor. Sim. E com todos esses anos de carreira, desde que você começou, como que esse espaço da liderança feminina mudou? Você que viu essa posição nesses últimos anos. Olha, é um espaço que a gente sempre me perguntam isso, né, assim, se eu já acho que a gente está no modelo ideal ou não. E eu vou ser bastante transparente Uhum. naquilo que eu enxergo. Eu acho que a gente está numa evolução, mas a gente ainda não está no estado da arte ou num processo igualitário. Uhum. Recentemente, eu vi uma pesquisa que 96% das pessoas que saem para cuidar de alguém são mulheres. Sai para cuidar de um pai, de Uhum. um tio, de uma mãe, de uma criança. 96% é muita coisa. E, eu acho que embora a mulher ela tenha essa capacidade natural já de cuidar, de olhar, de um olhar mais cuidadoso, mais detalhista, ainda existe uma desigualdade muito grande. Uhum. Porque espera-se, né, muita gente fala isso, espera-se que a mulher, trabalhe sem como se ela não tivesse filho. Sim. E na verdade, eu acho que esse é um processo que vem mudando, porque os homens também têm saído mais. Hoje eu vejo não só a maternidade, mas eu também vejo a paternidade Uhum. em uma evolução bastante significativa.
Mas nas cadeiras de discussão, nas mesas de reuniões, nos conselhos, nos comitês de pessoas, nos comitês de negócio, a gente ainda vê uma presença feminina muito pequena. Uhum. Maior do que há 10 anos atrás, há 15 anos quando eu me tornei líder, obviamente. Então eu já vejo, algumas mulheres em posições de CFO, Uhum. vemos algumas CEOs, sim, em cadeiras importantes, mas ainda é um desafio. Seja porque a mulher, ela às vezes ela não se enxerga capaz de ocupar aquela posição e ocupar outros papéis, Uhum. porque isso também acontece. E acho que por isso que muitas vezes as pessoas me perguntam: "Mas como você faz? Como que você conseguiu?" Porque ainda é uma dúvida se as pessoas conseguem ou não Sim. tocar múltiplos papéis. Porque a jornada de casa para a mulher, ela continua sendo mais pesada. Uhum. Então eu acho que tem alguns pontos, né, tem um lado aonde as companhias têm sim evoluído e têm evoluído algumas vezes por cota ou não, ou por modelos de diversidade e programas que têm ajudado, Uhum. mas também tem um lado da família estar em transformação, aonde o homem também ocupa um papel fundamental dentro da construção de uma família, porque não é porque a mulher teve a Sim. criança que essa é uma responsabilidade unicamente feminina, Uhum. né. Mas eu acho que por último e não menos importante, existe um lugar de fala da mulher que muitas vezes nós mesmos negligenciamos, seja porque não percebe. Então eu várias vezes eu já me coloquei em situações que eu fui interrompida porque eu era a única mulher da sala, e eu nem percebi que eu estava sendo interrompida. Então alguém virou pra mim e falou assim: "Mas você não viu que eles estavam sendo machistas, ou que eles estavam tendo uma fala que estava desconsiderando o que você falou, ou simplesmente repetiu o que você falou como se fosse uma ideia Uhum. dele?" Então eu acho que tem um lado também, e o mais importante, que é as mulheres se colocarem numa outra posição. Sim. De realmente eu tenho condição, a maternidade no meu caso, eu falo com experiência de causa, me fez uma executiva muito melhor, muito mais versátil, muito mais ágil, Uhum. mas também muitas vezes eu tenho que me colocar nesse papel, e de acreditar que eu posso, Sim. assim como qualquer outra pessoa que estiver na sala, independente se é homem, mulher, enfim. Sim. Você falou que também faz mentoria, né, como que é estar nessa posição, fazendo mentoria para outras pessoas e estando nessa coisa de exemplo, né, de inspiração? Eu acho que o exemplo para mim ele é muito subjetivo, porque exemplo não quer dizer que eu acerte tudo. Uhum. Então eu sempre falo, quando eu faço mentoria com alguém, eu sempre falo assim: "Olha, eu não vou acertar tudo, e eu não vou te dizer tudo que é certo, mas o que eu vou te dizer é o que eu já errei". Uhum. E isso fez muito sentido para minha carreira. Eu tive mentores excelentes ao longo da minha jornada. Eu tive pessoas que realmente me colocaram em patamares diferentes, porque falaram assim para mim: "Olha, aqui eu já errei". Uhum. Então acho que a função de um mentor executivo, ela é de te falar onde ele já errou para você não errar de novo, Sim. mas não é a função de não errar, porque ele vai continuar errando. Então tem coisas que eu vivo hoje que eu continuo errando, porque eu nunca vivi. E eu também não achei ninguém que viveu para me dar o caminho das pedras. Sim. Então eu acho que esse caminho é um caminho que eu vejo como uma retribuição da onde eu cheguei para pessoas que ainda estão no caminho. Sim. E eu acho que mais do que ensinar, a gente aprende em processo Uhum. de mentoria, porque eu aprendo às vezes como eu estou lidando com um gerente do meu time. Então, às vezes, né, eu tive mentoria exclusivamente feminina, com gerentes ou diretoras, mulheres. E eu vejo que às vezes eu fiz alguma coisa de errado sem perceber, então é um processo de mão dupla. Uhum. Você ensina, mas você também aprende. Então é um processo que eu recomendo muito. Sim, você estava falando aí dos erros, agora eu quero saber quais que são os erros que você te tornaram uma líder melhor, que você falaria hoje para sua mentorada? Nossa, muitos! Deixa eu pensar em um. Acho que teve um erro que eu cometi durante alguns anos na minha carreira, que foram erros de não ter times diversos. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa tão comum, né, eu sempre contratava e queria gente muito parecida comigo. Eu sou muito acelerada, eu sou muito focada em resultado, e aí eu sempre queria gente igual. Uhum. E aí quando eu assumi uma área de negócios mais recentemente, como eu lidero uma área que é essencialmente de saúde, de bem-estar, são médicos veterinários que tiveram uma carreira executiva e que passaram a reportar para mim nesse Uhum. processo. E foi incrível. Assim, foi um dos melhores desafios da minha carreira, porque consideravelmente são competências diferentes, né? A pessoa Uhum. que escolhe psicologia ou Sim. administração, escolheu fazer uma outra coisa do que alguém que escolheu medicina veterinária. E como isso me fez crescer enquanto líder. Eu vi que aquela pessoa, ela tem uma coisa que eu não tenho e que eu não vou ter, Uhum. mas que eu posso me apoiar nela.
Então, hoje eu tenho um time, né, de RH que tem competências diferentes e que me faz pensar diferente. Então, eu acho que a beleza e o grande erro que eu cometi era não considerar que poderia ter gente diferente no meu time e que pensasse diferente de mim e que isso ia contribuir comigo e com a companhia. Então, acho que de muitos, esse é um dos que eu acho que valeram mais a pena ultrapassar aí esse limite. Perfeito. Bom, para fechar aqui, eu vou fazer uma pergunta puxando um pouco como que você viu a posição do líder de RH mudar desde que você começou nessa área até hoje e o que que você espera para essa posição no futuro? Vai estar cada vez mais ligado aos negócios, às decisões finais, os CEOs, os conselhos? Olha, eu acho que essa posição mudou bastante, assim, a gente teve uma aceleração grande, obviamente, pela pandemia, aonde tudo que a gente tinha era a valorização a pessoas e o RH precisou sentar numa mesa. Mas eu acho que a grande transformação que eu vi nesses últimos anos foi o RH sentando numa mesa estratégica que eu não via no começo da minha carreira. Então, há, sei lá, 20 anos atrás, o RH ele era visto como alguém que tinha que contratar, pagar a folha de pagamento, fazer o treinamento, mas ele era um recurso acessório. Uhum. E era um erro, na minha opinião, porque a gente vê que as empresas que têm uma área de RH mais estruturada, que têm processos estruturados, elas têm um lucro muito maior, têm um engajamento muito maior, enfim, acho que estudos aí estão para todo mundo ver. E o que eu espero do futuro dessa posição? Eu espero que cada vez mais RH sentem em mesas estratégicas, porque não parece, mas ainda é uma área que precisa ocupar um espaço. Uhum. E eu acho que aqui é ocupar um espaço, não pedir que alguém abra um espaço, porque Sim. tem uma diferença. E mais do que isso, que mais RHs se tornem CEOs. Porque eu acho que aí as companhias, elas vão ter um novo olhar para a área de pessoas, né. Hoje você vê financeiro se tornando CEO, você vê marketing se tornando CEO, vendas, operações, mas você vê poucos RHs sentando na mesa de CEO depois aí como um segundo passo de carreira. E eu espero realmente que a gente consiga chegar lá, porque eu acho que as companhias elas serão muito melhores quando a gente tiver um olhar mais atento e respeitoso às pessoas. Perfeito. Bom, acho que era isso. Super obrigada pelo papo hoje, viu? Obrigada você, foi ótimo estar aqui, passou super rápido. Passou. Bom, obrigada por acompanharem a gente até aqui e até a próxima.